Eliana, e era mais legal, você curtia mais a reportagem ou a apresentação? Hum. Ah, olha, eu vou falar assim, eu passei por 3 estágios, assim, reportagem, a apresentação de um telejornal e a apresentação da experiência que eu tive na TV Tribuna com o programa Ponto de Vista, que era de entrevista. Uhum. Entrevistar é uma arte, e eu acho, assim, maravilhoso. Eu gosto muito. Se eu pudesse voltar hoje, para uma emissora, para o mercado, isso Seria um projeto assim, seria né? um projeto, assim, de entrevista, porque é super interessante você sentar, bater um papo com a É pessoa, uma delícia. independente se, vai ser um político, eu vou arrancar aquelas. Não, eu acho assim, você deixa a pessoa tranquila, relaxada, Uhum, para você uhum. fazer as perguntas que você quer e que ela possa ser sincera no que está dizendo. Então, por isso que eu sempre falo, é uma arte entrevistar, e eu gosto muito. Agora, a reportagem, ela é fantástica, porque você conhece as pessoas, você tem o contato com a rua, né? Todo dia você está conhecendo gente nova, às vezes você reencontra. Tinha um procurador federal, o nome dele é Sepúlveda Pertence. Eu não sei se ele está vivo ou não. Eu conheci ele no interior do estado de São Paulo, reencontrei ele em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e depois reencontrei ele aqui no Recife, num evento nacional que teve na época. Então, ele falava assim: menina, você viaja. Olha, eu conheci você em São Paulo. Ele me reconheceu e se Aham. lembrou de mim. Então, assim, a rua tem disso, né? E que eu acho legal. Então, assim, é difícil. O jornal do dia a dia, de você trazer as notícias, coisa e tal, acho também que é um dom. Você tem que ser simpático. Você pode ter uma equipe de 10 repórteres, excelentes profissionais, mas se você não tiver um bom apresentador, que é cativante, que sabe, o jornal vai para o espaço, Uhum. né? Mas se eu tivesse que escolher, eu hoje ficaria com um programa de entrevistas. Quando a gente iniciou esse projeto, eu pensei, bom, eu quero também fazer esse tipo de projeto, de programa, de entrevista e tal, mas eu quero, não quero me restringir só ao futebol, só aos esportes. Eu quero ouvir gente de outras áreas, que eu acho que até para a gente faz bem, né? Porque Exato. a gente é desafiado a pesquisar, a procurar, a saber detalhes e tal, para você poder conduzir uma entrevista, uma conversa num nível bom. E eu também acho assim muito estranho, porque existe também. Mas eu acho que quando a gente se propõe a isso aqui, a gente quer exaltar as qualidades, mostrar, ter uma conversa leve, e ninguém está aqui para Exato. ir para cima. Isso Não. é para um outro tipo de programa, né? De você fazer, de entrevista na rua, de cobrar as autoridades públicas que Exato. precisam ser cobradas, né? Exato, exato. Mas isso que a gente está propondo aqui é uma conversa mesmo, uma coisa mais É um para eu conhecer as histórias das Exato, pessoas. mais leve e que muitas vezes quem está em casa quer saber. Uhum. Poxa vida, olha, eu sou fã, gosto, sempre acompanhei Helena Victória, queria saber mais da É, história é. dela, né? O que que ela há de comer, o que não gosta, o que faz, por onde anda, o que que Uhum. está fazendo. Quer dizer, essa é uma proposta que eu acho maravilhosa, porque quando as pessoas querem saber da informação, elas vão para os jornais, os telejornais, É, ou é. programa de rádio, jornal, os tradicionais, né? E independente se vai satisfazer ou não as informações. Mas eu acho essa proposta aqui fantástica, sabe? De você bater um papo com a É, pessoa, né? é. Você jamais numa emissora de televisão, numa entrevista, você vai estar tão descontraído, rindo, às vezes a piada, a conversa, não, você É, tem um cronograma, assim, um um roteiro de roteiro, né? perguntas e você não pode sair dali, tem aquele tempo X, acaba assim, por mais que você tente ser, tá descontraído, mas é um programa que acaba sendo engessado. Ô, Eliana, nas nossas pesquisas, né, a produção trabalhou também para Hum. alimentar essa conversa. Tinha uma história de um café da manhã que você promovia na tribuna, às sextas e tal. É. E ficou famoso esse café da manhã, Ficou né? famoso, ficou famoso. Na realidade, assim, a gente chegava, todo mundo trazia o sangue, porque a gente chegava muito cedo, 6 horas Aham. da manhã, e vinha só ali as 2 garrafas de café, dava um bolo. Poxa, eu gostei desse bolo, eu queria um pão, um sanduíche, você tinha que trazer mais, porque sempre ia ter alguém que ia fazer a boquinha, Uhum. né, do seu lanche. Mas mais do que isso, de manhã era uma turma muito grande. E às vezes as pessoas se arranhavam, no sentido de é meu, eu peguei essa linha primeiro, não sei, umas discussõezinhas assim. E quando eu fiquei
me tornei editora-chefe, eu falei, gente, primeiro, a gente consegue trabalhar se o ambiente for harmonioso. Sim. Nós somos uma equipe. Se nós não trabalharmos como equipe, a gente não vai a canto nenhum, a gente não coloca um telejornal no ar. Né? E muitas vezes, quando o jornal está começando no ar, tem matérias ainda para ser editadas, então a gente precisa da colaboração de todos. E com esse objetivo, eu falei assim, vamos criar um café da manhã. Eu pedi autorização para minha chefe na época, ela autorizou. Aí toda sexta-feira a gente fazia o café da manhã da amizade. Na quinta, passava a lista de quem vai trazer o quê, porque todo mundo tem que colaborar. Sim. E acabava que quase que vinha a empresa inteira para a redação, né? Para participar do café da manhã. Então, o que você imaginar no café da manhã, não faltando cuscuz, às vezes já chegou a levar macaxeira, salsichinha com molho, então um cachorro quente, tinha bolos, os salgados, salada de frutas, café, leite, chá, refrigerante, suco, tudo. E eu falei assim, não, vocês vão sentar na mesa? Não, comprei uma toalha, que era a toalha do café da manhã, copos descartáveis, diferentes do que tinha na redação, isso aqui é da equipe. Montei um kit, né? E assim toda sexta-feira. Ficou fechado, toda sexta-feira tinha. Aí nós demos início ao almoço da amizade, que era da sexta-feira. Então a turma da manhã largava, só segunda-feira a gente vai se encontrar. Então hoje é sexta-feira, não vamos fazer nada, vamos almoçar? Tá, cada sexta-feira uma turma. Como a maioria morava em Olinda, então a gente sempre acabava escolhendo um restaurante, um local para ir em Olinda. Mas o almoço acabou não vingando, mas o café da manhã ficou. E quando tinha aniversário, aí era diferente. Encomendava um bolo. Um bolo gigante, confeitado, como se eu fosse encomendava para minha casa, eu encomendava para lá, aí a gente diminuía, não tinha mais assim, cuscuz, então vamos fazer festa, né? E aí a gente comemorava os aniversariantes do mês. Então eu falo assim que foi um legado que ficou e a gente conseguiu atingir o objetivo, porque naqueles 20 minutos que a gente parava, as pessoas comiam, conversavam mais, se conheciam melhor e na hora de ir para a ilha de edição, aquelas tudo estava se arranhando, diminuiu. E eu preciso de você. E televisão é um trabalho em equipe. Totalmente. Né? Se não for assim, a gente não consegue. E aí ficou o café da manhã. Falando nisso, então essa trajetória foi toda feita em TV. Em nenhum momento você teve oportunidade de impresso, de rádio? Ou teve e você não fez? Não, em 33 anos, quando os meus 33 anos foram de televisão. Nunca fui para rádio nem para jornal. Quando eu me aposentei, um amigo meu falou assim, Eliana, não existe ficar sem ouvir a sua voz. Eu tenho a sua voz no telefone. Você não pode passar trote para ninguém, porque todo mundo reconhece a sua voz. É muito marcante, né? Exato. Aí ele falou assim, olha, eu e um colega meu, nós estamos montando um programa de rádio e nós queremos você. Eu falei, não quero. Eu estava naquela fase que eu tinha que... eu já tinha me recuperado da Covid, né? E eu falei assim, eu estou querendo sossego, eu estou querendo viajar com meu marido, descansar. Não, o programa é seu. Eu posso indicar alguém. Não, a gente está fazendo um programa para você. Se não tiver você, não vai ter programa. Eu falei, olha, depois ele passou 6 meses no meu pé. Aí eu aceitei. E fizemos 8 meses de programa de rádio. Era aos sábados, foi montado um estúdio, né? E a gente transmitia. Aí eu falei assim, também só se for ao vivo, não quero gravado. Aí conseguiu, todas as minhas exigências foram feitas. E era um programa de entrevistas, né? Com 2 horas. Aos sábados, a gente conseguiu, nessa primeira fase, um contrato com a Rádio Olinda, uma rádio católica, né? Mas a gente estava dando pontapé, a gente não sabia como é que o mercado ia reagir. E, para minha surpresa, sim, foi fantástico, que chegou a um ponto que a gente precisava crescer mais e não havia mais espaço, né? E uma questão, muitas pessoas não conheciam a Rádio Olinda, quando você ia ver essa história dos anúncios, do comercial vender, Rádio Católica, não dá, não quero, então a gente teve dificuldade nesse sentido. E começamos a procurar outras emissoras de rádio para levar o programa, numa experiência maravilhosa, que eu amei muito. Mas aí nós estávamos na época das eleições. E assim, um clima tenso. Algumas emissoras se interessaram, acharam ótimo, fantástica a proposta, mas pediram que a gente aguardasse o início do próximo ano, porque
a eleição para presidente estava assim, todo mundo estava pisando em ovos. Aí nós concordamos. Só que esperou-se passar essa eleição, depois começou janeiro, férias, aí foi esfriando, esfriando. Eu falei, ó, não se tocou mais no assunto, então Uhum. eu vou cuidar da minha vida, vou fazer outros projetos, né? E não voltamos mais com o programa. Mas esses 8 meses que eu fiz rádio, gente, que maravilha. É Eu muito bom, amei, né? muito bom, muito bom. Foi assim. E um programa de entrevistas, né? Uhum. Que a gente levava assuntos para debater, foi fantástico.